de receber, e de receber hoje. Vamos lá, coral, lá em cima assim, ó, louve, ó. E louve, exalte ao Senhor. O povo de Deus, ó. Louve seu nome, seu nome. Louve ao Senhor. Louve, louve, louve seu nome, seu nome. Vamos cantar aquele santo, ó. Santo, 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 santo. Santo é o Senhor, santo é o Senhor, poderoso. Ele é digno, digno de toda honra, digno e de receber, hoje e bem bonito lá em cima, louve, ó. Louve, exalte ao Senhor. Louvando, louve seu nome, seu nome. Louve, exalte, louve, louve seu nome. Eu quero ouvir o coral e o povo de Deus, louve, ó. Seu nome para, louve ao Senhor, louve, exalte ao Senhor, louve seu nome. E para finalizar bem bonito lá em cima, louve, seu nome. E vamos aplaudir o nosso Deus bem forte, povo do Senhor. Olha aí pro seu irmão amado, diga assim, meu irmão. Ah, mas tá fraco. Diga assim, meu irmão, vem comigo, vamos louvar. Aí você olha assim pra ele, ó, e a Jesus Cristo nós vamos adorar. Quem veio adorar aqui Jesus, diga glória a Deus. Nós não nos cansamos de adorar o nosso Deus em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Aí você vai virar assim pro seu ladinho e vai dizer assim, ó, vem comigo, vamos louvar. E a Jesus Cristo vamos a... Aí o outro lado, vem comigo, ó. Vem comigo, vamos. E a Jesus Cristo vamos. Aí tem uma partezinha aqui assim, adore, ó. Adore batendo palmas. Adore dando glória a Deus. Tem que ser forte, ó. Adore cantando aleluia. Aquele que a cruz venceu. Vamos lá, povo de Deus, vamos lá. Adore batendo palmas. Adore dando. Adore cantando aleluia. Aquele que a cruz venceu. E vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Nas palmas. E nós vamos adorar o nosso Deus, aquele que venceu a morte, Jesus Cristo de Nazaré. E hoje nós estamos aqui para adorar em nome de Jesus com muita alegria. Assim, ó, vem comigo, vamos louvar. E a Jesus Cristo vamos a... Vem comigo, ó, e vem comigo. A Jesus Cristo vamos adorar. Hoje tem festa aqui na casa do Senhor. Você foi convidado para participar. Só vai ter alegria e muito louvor. Não perca a chance de sua vida mudar. Olha só, vai ter cura e libertação. Vai ter milagres e muita oração. Eu creio, ó.
Essa festa não tem hora pra... É até a eternidade. Nós viemos aqui pra te... Vem comigo! Vem comigo, vamos cantar. E a Jesus Cristo vamos a... Vamos lá, coral! Vem comigo. E a Jesus Cristo vamos a... Adore, ó! Adore batendo palma. Adore dando... Adore cantando aleluia. Aquele que a cruz venceu. Adore, ó! Adore batendo palmas. Adore dando bem forte, ó! Glória a Deus. Adore cantando aleluia. Aquele que... E pra finalizar bem bonito lá em cima assim, ó. Vem comigo, vamos cantar. E a Jesus Cristo. Vem comigo, vem comigo. E a Jesus Cristo. Eu quero ouvir só o povo de Deus. Diga, vem comigo, ó. Vem comigo. E a Jesus Cristo. Adorando a Ele, sim. Vem comigo. E a Jesus Cristo vamos adorar. E vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Bem forte, povo do Senhor. Ao nosso Jesus nós vamos adorar. Diga glória a Deus. Esse Deus é poderoso. Um recadinho importante. Você que trouxe o seu celular, coloca no modo silencioso, no modo avião. Se tem algum alarme ativado, desativa aí, em nome de Jesus. Estamos preparando o nosso coração para receber a boa palavra. Nós temos a certeza que o Senhor vai falar de forma grandiosa, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Por favor, mais uma vez, feche seus olhos. Coloque a mão na região do seu coração. Em nome de Jesus. E nós estamos aqui para adorá-lo. Adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós queremos, meu Deus, a cada dia ter intimidade contigo, ouvir a doce voz do Senhor falando para conosco. Ah, Jesus, abrimos o nosso coração para Ti e queremos a cada dia Te oferecer o nosso melhor em nome de Jesus. Nós Te adoramos, exaltamos o Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. A voz do Espírito está a chamar, suave fala ao coração. Ela convida para ao lado dele estar. Venha, não demore não. Suas lágrimas ele vai enxugar. Suas lágrimas vai enxugar. Chegou pra você a solução. Declare isso. Agora posso sorrir. A dor acabou. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir a voz da criação que rompeu as trevas e fez a luz surgir. Fala, Senhor, e meu dia nascerá. Voz majestosa, vem me falar. Oh, a voz do Espírito. A voz do Espírito está a chamar. Suave fala ao coração. Ela convida para o lado dele estar. Venha, não demore não. Suas lágrimas vai enxugar. Chegou pra você a solução. Agora posso sorrir. A dor acabou. Nós queremos ouvir, Senhor.
Eu quero ouvir a voz da criação que rompeu as trevas e fez a luz surgir. Fala, Senhor, e meu dia nascerá. Voz majestosa, vem me falar. Nós estamos aqui mais uma vez para ouvir a tua voz. E que nesse dia especial, cada filho que aqui veio receba da tua visitação. Que hoje eles consigam assumir o seu lugar na palavra. Que os nossos corações sejam transformados para a honra e para a glória do Senhor. Venha abraçá-los, venha envolvê-los. Traga-nos, ó Deus, para o centro da tua vontade. Venha socorrer-nos em nossas fraquezas. Tem tantas coisas, meu Deus, que passamos apuros e dificuldades, mas o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Por isso eu te peço, fala conosco, nos dá a direção para sairmos de toda dificuldade, que aprendamos o que é bom, reto e verdadeiro diante de ti, e que ao receber a tua palavra em nosso coração, ela dê fruto 30, 60, 100 vezes como está escrito. Assim abrimos o coração e chamamos a tua bênção sobre nós e falamos isso em nome de Jesus. E você diz amém. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Tudo bem, gente? Graças a Deus. Vamos sentar. Bem-vindos à casa do Senhor. Quem está em casa acompanhando também, que você seja abençoado para a glória de Deus. Hoje é domingo, vamos participar da Santa Ceia do Senhor. E aonde você estiver, que a bênção de Deus lhe alcance. Glória a Deus. Aqui na igreja nós estamos no culto das 8 da manhã. Você deve estar assistindo essa reprise em algum outro horário. Mas independente do horário, tenha certeza que Deus está do seu lado. Glória a Deus. Nós vamos continuar estudando 2 Crônicas, capítulo de número 31. E hoje nós vamos passar a régua no assunto do Ezequias. Durante várias semanas, desde o primeiro domingo de fevereiro, eu vim exaltando qualidades que aquele homem possuía, a grande obra que ele fez. Mas durante essa semana, meditando na palavra e percebendo algumas coisas, o Ezequias ele falhou em alguns aspectos e a gente precisa tirar lições disso. Nós não estamos falando de certas coisas com você como se fosse apenas no intuito de criticar alguém. Mas nós aprendemos muito quando as pessoas erram. E nós enxergamos o erro nos outros para que não venhamos a copiá-lo. Então eu quero que nesse dia você preste atenção na palavra, permita que Deus ministre no seu coração e que você possa sair dessa reunião uma pessoa muito melhor do que você chegou. Amém? Eu fiz a minha primeira ceia aqui nessa igreja dia 14 de julho de 2019. E naquele dia eu falei para vocês, pessoal, vamos fazer um trato aqui? Vamos fazer um trato de na próxima Santa Ceia vamos estar melhores do que estamos hoje? Teve gente que fez essa promessa. Quem estava naquele dia? Quem estava aí? Ó, tem uns sobreviventes aí, né? Aí o que acontece? Muita gente fez essa promessa naquele dia. E nem todos estão aqui para cumpri-la. Ah, mas aconteceu muita coisa, pastor. Mas acontece muita coisa. Tem épocas que você está por cima. Tem épocas que Deus permite você ter uma descida. E são nesses momentos onde você passa por essas oscilações
que você é experimentado. Para você ter uma ideia, nós vamos ler o versículo 20 e 21 de 2 Crônicas 31. Vamos lá? Aí diz assim: e assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos para buscar a seu Deus, com todo o seu coração fez e... Aí você continua a leitura. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou o quê? Ele estava vindo num caminho de fidelidade, de zelo, de cuidado, principalmente com a casa de Deus, com o culto, com a vida espiritual das pessoas. Só que agora começam a chegar a estação das provas. Ele é atacado por Senaqueribe e daqui a pouquinho ele vai pegar uma doença incurável. Vocês sabem da história, não sabem? Mas não estava fazendo tudo certo? Aparentemente sim. Como você também pode estar com essa sensação. Eu não fiz nada de errado para passar o que eu estou passando. E deixa eu lhe dizer, não é todas as lutas que estão acontecendo com você é porque você está certo ou porque você está errado. Se existe uma coisa que Deus faz comigo e com você, é nos provar. É nos examinar. Para você ter uma ideia, segura aí o Crônicas, vamos lá no Salmos 17. Salmos 17. Versículo 1. Podemos? Olha só o que ele vai falar. Ouve, Senhor, a justiça e atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. Aí ele vai falar do que ele entendeu daquela história. Provaste o meu coração. Visitaste-me quando? De noite, naquele tempo onde parece que as trevas estão prevalecendo. Examinaste-me e nada achaste. Aí, olha o que ele pensava naqueles momentos. O que eu pensei? A minha boca não transgredirá. Você já ouviu aquele ditado que o peixe morre pela boca? Já ouviu? E o crente é a mesma coisa, igualzinho. Ele passa pelos seus momentos de luta, de prova, e a maioria não sabe fazer o quê? Fechar a boca, ficar quieto. Tentar entender, através da meditação, da reflexão, o que aquela situação quer ensinar. O Ezequias, quando ele é afrontado por Senaqueribe, a Bíblia Sagrada diz que ele vai para diante de Deus 1, 2 vezes. Vai até o profeta 1, 2 vezes, tudo certinho. Tanto é que Deus fala, olha, você pode ficar tranquilo, ele não vai atirar uma flecha contra a cidade. Pelo mesmo caminho que ele veio, por esse caminho vai voltar. Ele não vai encostar, eu vou defender essa cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Ó, por amor de quem? Davi. Aí que eu disse para você que essa semana algumas coisas brilharam no meu coração. Na quarta-feira eu preguei aqui no culto da noite sobre 2 Samuel 7. Davi estava com a vida estabilizada, a Bíblia diz que ele estava em paz, não tinham guerras, e ele chama o profeta e fala, olha, eu estou aqui no bem bom, e eu estou percebendo que a arca de Deus mora dentro de cortinas. Eu quero fazer alguma coisa.
Eu quero aproveitar esse momento de estabilidade da minha vida para quê? Para me dedicar ainda mais para o reino de Deus. Aí o Natan na hora, não, faz o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Aí de noite Deus visita o profeta e fala, não, você vai voltar lá e vai falar para o Davi o seguinte. Aí Deus vem e fala, olha, vamos lá, coloca na tela para mim, 2 Samuel 7,16, fica mais fácil. 2 Samuel 7,16, quem que está na Bíblia? Deu uma escorregada na tecla. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme. Então, Deus estava realizando as coisas que estava realizando pela dedicação do Ezequias, mas também por causa da aliança que ele tinha com Davi. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara dentro da nossa mentalidade. Tem coisas que acontecem por causa do nosso zelo, do nosso trabalho, da nossa dedicação, sim, mas tem coisas que estão seguindo o curso de um propósito. E eu vou lhe falar uma coisa. Tem um provérbio da Bíblia que diz que muitos são os planos do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós somos especialistas em fazer planos. Olhamos para as coisas da vida, né? Identificamos alvos e vamos para cima dos alvos. Aquilo é o nosso plano. Mas é o propósito? Aí que vale a sua vida de oração, de leitura bíblica, de sensibilidade espiritual para perceber o que está acontecendo, a esquerda, a direita, a dianteira, a retaguarda. O Paulo, quando está orando lá pelos Efésios, lá na carta, no capítulo 3, a partir do versículo 14, ele fala, olha, por causa disso me coloco perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo de joelhos. Já leram isso? Aí ele vai dizer, toda a família no céu e na terra toma o nome, tal, para que vocês possam compreender com todos os santos a altura, o comprimento, a largura e a profundidade. Ou seja, para que vocês percebam tudo o que está acontecendo de todos os lados. O Ezequias estava naquela caminhada, fazendo as coisas da maneira correta, Deus estava trabalhando, mas Deus traz para ele uma memória de uma coisa. Eu vou amparar essa cidade por amor do meu servo Davi. Aí eu quero que você reflita. Ele passou por essa guerra da afronta, venceu. Foi ou não foi? Aí vai chegar o problema da enfermidade. Vamos lá, Isaías 38. Versículo 1. Mal acabou a tribulação envolvendo Senaqueribe, o grande livramento que Deus havia operado, aí acontece isso aqui. Naqueles dias, Ezequias adoeceu do quê? De uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse o quê? Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Mas peraí. Nós acabamos de ler que ele fez tudo que era bom, que era reto, que era verdadeiro perante o Senhor. O que está acontecendo? Por que Deus vai matar um homem bom desse? Bom. Já dizia o nosso Senhor Jesus, né? Bom é quem? Bom é Deus. Como eu disse para você, Deus havia acabado de falar que iria defender aquela cidade por amor dele e por amor de Davi. E você leu comigo, bote lá de novo, 2 Samuel 7,16. Amo, Dífane. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, o teu trono será firme.
Você sabe como é que era nesse tempo aqui? Nesse tempo não tinha eleição como nós temos hoje, onde nós escolhemos representantes. O trono passava de pai para filho. Cadê o filho do Ezequias? Cadê o filho do Ezequias? Cadê o filho? Cadê o filho, Alex? Quem mandou você ficar aí? Não tem? Ele cuidou do templo, do ministério, cuidou da cidade, mas não prestou atenção que Deus tinha feito uma aliança com Davi de sucessão perpétua no trono. E o que acontece? Isso desencadeou uma série de problemas. Porque o que acontece? Eu sempre gosto de falar isso aqui. Nós achamos que a vida, ela diz respeito a nós aqui, morreu, acabou. Não. Nós temos uma descendência pela frente. Tem ou não tem? Tem. O que eles levarão adiante? Já faz um tempo que eu falo isso. Pela primeira vez na história da humanidade, estão percebendo que a geração atual ela vai ser menos privilegiada intelectualmente, etc, 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 do que as passadas. E tudo isso tem uma explicação. Isso foi a falha da família. A família falhou. Na hora de comunicar as coisas para os filhos, falhou. Pastor, eu luto para dar de tudo para o meu filho. Muito bem, parabéns. Você está corretíssimo. Só que não é dando de tudo que você vai suprir o que ele precisa. Deus falou para o Davi, eu vou cuidar da tua descendência. Aí você pega a Bíblia e vai percebendo, Davi, quando entendeu que era Salomão que iria sucedê-lo, Davi pegava e chamava. Meu filho, faz desse jeito. Meu filho, faz dessa maneira. Você quer ver? Vamos lá, 1 Crônicas, capítulo de número 28. Primeiro Crônicas, capítulo de número 28. Vocês estão com paciência para ler uma história comprida? Hã? Estão? Então vamos lá. Desde o versículo 1. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel e os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares e os capitães das centenas e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse, ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito preparo para edificar. Porém Deus me disse o quê? Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra, e derramaste o quê? E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim,
para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho e para lhe ser por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e a façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. Aí olha só. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e faz o quê? E serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, serás achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. O que tu faz, meu filho? Esforça-te e faz a obra. Então ele chama todo o povo, conta toda a história, ele abre ali para o povo o particular que ele havia tido com Deus, explica de todo o relacionamento, de toda a comunhão, e ele fala: olha, o meu filho vai ser o responsável pela edificação do templo. E aí você vê que ele larga o discurso público e ele vai lá no ouvido do Salomão e fala: meu filho, Deus não tem neto. Deus tem filhos. Não adianta achar que vai cair tudo no teu colo, aquilo que Deus proporcionou para mim, porque não vai. Você precisa conhecê-lo e você precisa servi-lo. Tem uma palavra para você guardar, tem uma palavra para você zelar, tem mandamentos para você cumprir. Ele pega e entrega na mão do Salomão. Você está vendo isso aqui? Isso aqui é a planta do templo. Ah, como é que o senhor fez isso aqui? O senhor é engenheiro? O senhor é arquiteto? Não, isso aqui foi produto da comunhão. Você já leu na Torá que Deus deu o desenho do tabernáculo para Moisés? Leu ou não leu? Li, sim, senhor. Então, da mesma maneira, ele me entregou aqui, ó. E outra coisa, tem essa outra folha aqui, ó. Isso aqui é o ministério da casa de Deus. Agora eu estou te dando um papel. A essência, o espírito, a inspiração vai vir do quê? Da sua comunhão com Deus. Então o que o Davi estava fazendo? Ele estava pastoreando o coração do filho. Já estava preparando o filho para coisas que iriam acontecer. Aí você vai perceber, o tempo vai passando, capítulo de número 29, ele vai recolher ofertas para construir o templo. E aí o que acontece? Ele fica feliz demais, feliz demais. O povo ajuda de forma extraordinária. Aí o que acontece? Versículo 18. Aliás, vamos lá no 17. E bem sei eu, Deus meu, que tu faz o quê? 1 Crônicas 29, 17. Tem alguém aí? E bem sei eu, Deus meu, que tu fazes o quê? Provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente deu. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo e encaminha o seu coração para ti. Aí vem o 19. E a Salomão, meu filho, faz o quê? Dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos e para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho. Olha só. Conselho, orientação e oração.
Ele cobria a vida do filho com o quê? Com orações. E orações o quê? Protege, guarda? Não, não, não. Dá para ele um coração para ele continuar fazendo aquilo que um dia o Senhor iniciou na minha vida. Às vezes eu falo aqui nas reuniões de quarta-feira. Quarta-feira é um dia muito importante dentro da igreja. Dia de orar por quem? Só que muita gente acha que vir na igreja quarta-feira é mandar o demônio soltar a família. Não, 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 não é só isso. Além de ter essa parte da libertação da família, também tem essa oração da edificação da família. Que aí pode ser todo mundo da família crente, mas se não tiver essa consagração da edificação, eles vão passar 20 anos, 30, 50 anos dentro da igreja, mas eles não vão fazer nada de relevante para Deus. E o Ezequias estava doente, a ponto de morrer, e ele falhou. Porque a obra não poderia morrer nele. Teria de continuar. Todo mundo sabe o que ele fez, sabe ou não sabe? Vamos lá, Isaías 38, de novo. Versículo de número 2 e 3 agora. Glória a Deus. Então, sabendo, né, gente, que ia morrer, virou Ezequias o rosto para a parede e fez o quê? Orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E o que aconteceu? Chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de quem? De Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade eu defenderei esta cidade. O que acontece? Ele vira o rosto para a parede, ora, chora. Ele fala para Deus: Deus, eu fiz o meu melhor. Só que a Bíblia Sagrada diz que ele chora muitíssimo. Eu fiz o meu melhor, mas não fiz tudo o que tinha para fazer. Você está conseguindo entender? Eu fiz o meu melhor, mas não fiz tudo o que tinha para fazer. Eu vou lhe dizer uma coisa. Pode ser que nós estejamos na mesma situação. Nós temos a ideia clara de que estamos fazendo, mas não estamos fazendo tudo. E essas lágrimas aqui são um atestado claro de que alguma coisa ficou para trás. E Deus fala para o profeta: volta lá e diz para Ezequias: eu ouvi a oração, mas eu vi as tuas lágrimas. Eu vou te dar 15 anos de vida. E aí eu preciso que você volte lá em 2 Crônicas 32, por favor. Quantos anos eu vou te dar? 15. Versículo de número 33. 2 Crônicas 32, versículo 33. E dormiu Ezequias com os seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi.
E todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, fez o quê? Continue. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Olha só. Ele recebeu 15 anos de vida. Dentro daqueles 15 anos, ele cumpriu o propósito de suscitar um descendente? Foi ou não foi? Só que ele suscitou um descendente que se assentou no trono, um homem incompleto. Seja sincero comigo, com 12 anos é a idade de alguém assumir trono? Por quê? Hã? É imaturo. E tem um versículo lá em Eclesiastes que o Salomão falou: ai da terra cujo rei é criança. Você sabe muito bem disso. Quem aqui tem filhos? Com 12 anos a gente conseguiu comunicar tudo? Conseguiu? Tem uns que estão com 30, você não conseguiu ensinar tudo ainda. Não é verdade? Vou conversar com alguns pais aí, pastor, meu filho dá dor de cabeça. Quantos anos ele tem? 45. Eu conheço. Oxe, uma porçãozinha. Por que eu estou tocando nesse assunto com você? Esses dias eu fui num lugar aí, e a pessoa falou para mim: pastor, meu filho pediu para ir congregar em outro ministério. E eu falei: filho, eu não quero que você saia dos caminhos do Senhor. Sabe quando você engole seco assim? Eu sou sincero contigo, a minha posição é uma posição muito difícil. Porque eu tenho que ter um cuidado muito grande do limite do aconselhamento com o limite da intromissão, sabe? Você dá um conselho e você se intrometer. Às vezes você está dando um conselho e a pessoa pensa que você está o quê? Então é muito complicado. Vou falar para você. Quando a pessoa fala: eu quero ser pastor, fala: você não sabe o que você está querendo para a tua vida. Está arrumando sarna para se coçar. Porque o que acontece? Tem uns salmos da Bíblia que é o 128. Isso aqui é para abrir um alerta para você. Se você vai gostar ou não, o problema é seu, tá? Mas abre aí. 128. Salmos 128. Amém, aleluia. Amém, glória a Deus. Podemos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda onde? Pois comerás o trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveiras à roda. Estes salmos diz que os meus filhos precisam estar assentados à mesma mesa que eu. Isso faz parte da vida de uma pessoa bem-aventurada, bem-sucedida, feliz. Eu já falei aqui com vocês sobre... Vamos supor que você esteja solteiro. Cadê os solteiros aí? Aí você é membro aqui da minha igreja. Igreja Internacional da Graça de Deus. Aí você chega: pastor Jamil, me apaixonei pelo rapazinho da... Quando você fala isso aí, vai me dar uns 10 tipos de arrepio, calafrio. Porque assim, nada contra a igreja, inclusive, beijo para eles. Mas a doutrina, a maneira de interpretar as coisas é bem diferente. Aqui na nossa igreja as mulheres cortam cabelo, não cortam? Passam maquiagem? Perfume? Tem algumas que gostam de depilar, fazer... Aí chega lá, vai poder?
Já pensou? A senhora gosta de olhar assim, tudo sem depiladinho, bonitinho. Aí a senhora vai para lá. Aí um belo dia a senhora vai fazer assim. Vai dar certo? Ah, pastor, por amor a ele. Só que a Bíblia diz que você ama o próximo como a si mesmo. Você vai começar a se odiar, a ver com o sovaco cabeludo. Vai se odiar não poder passar um perfuminho, usar um brinquinho, né? Passar-lhe um negocinho, tal. Porque tem dias que a maquiagem esconde muita coisa, não esconde? Eu sei, irmão. Oxe. 20 anos já casado, ô, meu irmão. Ô, né? A maquiagem é um santo remédio da parte de Deus. Né? Tem fases ali, não sei o quê. O que eu estava falando mesmo? Não vai dar certo, né, pessoal? É ou não é? Não vai dar certo. Aí o que acontece? Você está aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus. E o seu filho, por exemplo, ele foi lá para a igreja adventista. Nada contra a igreja. Mas também, ó, beijo no coração deles. Mas, tu já pensou? Você só tem, vamos dizer que a sua folga seja no sábado. Você só tem sábado para fazer a obra na sua casa. Você quer quebrar uma parede, quer consertar o telhado, quer cortar a grama do jardim. E sábado, ele não vai fazer nada. Como que será essa casa? Ou sabadão você decidiu, vou assar um leitão hoje, bem bacana, vou colocar uma maçã na boca do bicho ali. Aí você vai servir aquele leitão bem bonito na mesa, tudo arrumadinho, bonitinho. O que ele vai dizer? Essa carne é imunda. Quem está conseguindo entender? Os teus filhos, como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Então, uma coisa que eu entendo que eu tenho que pleitear é que o meu filho, meus filhos, comam na mesma mesa que eu como. Isso é uma coisa que eu tenho que pleitear diante de Deus. Eles têm que fazer parte da mesma mesa. Mas na mesa do Evangelho, pastor Jamil. Irmão, existem casas e casas, mesas e mesas. A Bíblia fala que eles vão comer na tua mesa. Qual mesa que você se alimenta? Eu me alimento da Igreja Internacional da Graça de Deus. É a mesa onde a palavra é servida. É ou não é? Aí você já pensou? Você vai fazendo aquele porquinho assado bacana, né? A bistequinha. Se bem que tem uns aqui entre nós que fazem nojinho quando tem carne de porco, sabia? Né, pastor Essa? Tem uns aí que não comem carne de porco. Eles estão infiltrados aqui, né? São espia. Né? Ver porquinho faz assim. Você está rindo, né, Vinícius? Lá nas capoeiras do Buriti, respirou, é para dentro, né? Grilo, gafanhoto. É um lugar aí que o que passou na frente já era. Mas tem uns aí que não come, né? Não come. Mas quem entendeu? Entenderam? Então você tem que colocar isso dentro do seu coração. Pastor, mas e agora? Ora. Vai para diante de Deus. Sabedoria, inteligência, bom testemunho. E uma coisa que é interessante, né? O Ezequias ele foi curado. Vamos lá, Isaías 38 de novo. Vocês estão com paciência de ler a Bíblia? Então vamos lá. Eu sou de um tempo assim, pessoal, que o culto começava às 8 e acabava meio-dia. Era mensagem.
Igual eu brinco com vocês, o pastor só pregava prego grande só. Isaías 38. Versículo 17. Podemos? Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. Agora leia. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Aí você vai ler o 2 Crônicas 33. Vamos voltar lá? Perguntei se vocês querem ler a Bíblia. Vocês falaram que querem. 2 Crônicas 33, agora é o 2, né? Não é isso? Lemos o 1, agora vamos ler o 2. Quem gosta de ler a Bíblia, diga amém. Versículo 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derribado, e levantou os altares a Baalim, se fez bosques e prostrou-se diante de todo o exército do céu e o serviu. Ele pega todo o legado construído pelo pai, amassa e joga fora. Não deu tempo de Ezequias ensinar toda a importância daquilo. Demorou demais. Essa geração que a gente vive, as pessoas estão tendo filho cada vez mais tarde, você percebeu? Quem percebeu? Cada vez mais tarde. O que vocês vão comunicar para essas crianças? Pastor, mas e a minha faculdade? Pastor, Deus me livre a amamentar, pastor, vai cair tudo. Jesus passou na frente de uma figueira que não deu fruto. O que ele falou? Nunca mais coma alguém fruto de ti. Quem está entendendo? Tem alguém aí? Cadê as mulheres? Ah, hoje é dia internacional da mulher, pastor. Vocês têm muito para comemorar. A maneira como estão torcendo a identidade de vocês, está feio o negócio. Estou falando alguma besteira aqui? Parece que eu estou. Eu começo olhando com um olho desse tamanho assim. Tá faltando me chamar de fascista. É. Demorou demais. Demorou demais. Não conseguiu comunicar o que era para ser comunicado. E você sabe o que acontece? O Manassés pronta. Vamos lá, versículo 10. Vamos ler o 9 e 10. E Manassés tanto fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram. Manassés não foi ensinado a dar ouvido à pregação. Às vezes eu fico vendo aqui, posso falar? Posso. Dá vontade de pegar uns pais aí e dar uns cascudinhos. Porque eu estou aqui pregando e o pai dá um celular para o filho, eu pregando aqui igual um besta, e o filho aqui. Tem uns até que xinga na hora de certo pede o joguinho, né?
Se eu não falar, quem que vai falar, irmão? Hã? Você trouxe o filho para a igreja para quê? Para quê? Para ouvir a palavra. Ai, meu filho não gosta de ir na escolinha, porque na escolinha fica ensinando Bíblia, é chato. Uma vez eu ouvi um missionário contando uma história, que ele foi para a igreja e ele queria ficar no meio do culto, ele queria ouvir a palavra. Aí diz que ele foi lá para a classe infantil, estava lá, sou uma florzinha de Jesus. Ele falou, não vou ficar aqui não. Eu quero o quê? Eu quero ouvir, eu quero aprender. Por isso que nas nossas escolinhas tem que ter aula, Bíblia. Pastor aqui no culto aqui prepara as pessoas para morrerem com Jesus, não é? Lá na escolinha eles vão ser ensinados o quê? A viver com Cristo. Tem que ter isso. Manassés não foi ensinado a ouvir. Não foi ensinado. O que aconteceu? Versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o levaram com cadeias, o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, fez o quê? Orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés. Teve que aprender como? Como que aprendeu? Na pancada. Nós estamos tendo a oportunidade de comunicar tudo para os nossos filhos, para que eles passem pela fase boa, servindo a Deus por amor. Aí ele vai lá para a Babilônia, entre cadeias e espinhos, amarram ele, machucam ele. Aí ele vai orar e ele reconhece que o Senhor é Deus. Aí o que acontece? Os anos passaram. Versículo de número 20. Vamos lá, versículo 18. O resto, pois, dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão no livro da história dos reis de Israel. E a sua oração, como Deus se aplacou para com ele, todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e pôs bosques e imagens de escultura antes que se humilhasse, eis que está tudo escrito nos livros dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, era Amon da idade de 22 anos quando começou a reinar E 2 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai. Porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e a serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés seu pai se humilhara. Antes o quê? E conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Porém, o povo da terra feriu todos quantos conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. Veja como é que é a coisa. Já ouviu falar em efeito dominó? Efeito cascata? Um problema que começou lá com Ezequias atinge o Manassés, atinge o Amon. Aí aparece aqui um tal de Josias. Você sabe quem que é Josias? Em 1 Reis 13 tem o profeta novo. Quem lembra dele? Lembra do profeta novo, profeta velho, o leão comeu? Quem lembra? O profeta novo foi lá em Betel e profetizou contra o altar e disse: olha, vai nascer um menino chamado Josias. Ele vai fazer uma grande obra de purificação. Só que o que acontece? Ele pega coisa muito pior do que poderia ter sido pegado.
O diabo sabe dos planos de Deus para a nossa descendência, sabe ou não sabe? Sabe ou não? Então ele vai tentar atrapalhar. Poderia ser tudo comunicado, bonitinho, na paz, no amor. Mas é tudo comunicado debaixo de tribulação. Obras que eram para ser feitas de uma forma tranquila, tem que ser tudo debaixo da turbulência. Por quê? Porque alguém no meio dessa cadeia falhou. E nós temos que ter um cuidado muito grande, gente. Nós não podemos falhar. Eu fico vendo o pessoal. Não adianta, onde a gente vai, o pessoal já conhece. Aí eu fui cortar o cabelo sexta-feira. Aí eu estava lá. Aí chegou alguém, pastor, e essa guerra do Irã, Jesus está voltando? Seja sincero. Jesus vai voltar nessa geração de agora, assim? Bem meia boca, assim? Eu acho que não. Imagine você. Nós recebemos, nós que somos dessa geração aí de 80 para frente, aí quem é dos anos 80 para frente aí? Nós pegamos uma parte muito boa do Evangelho. Nós pegamos um bom nome de crente. Será que a gente está entregando o bastão na mesma proporção? É uma pergunta que tem que ser feita. Nós pegamos o bastão de pessoas que verdadeiramente levavam a fé a sério. E como é que nós estamos entregando o bastão? Porque a nossa geração está passando. Estava conversando com o pastor antes ali, lembrando do primeiro culto de jovens. A nossa geração está passando, aquilo ali já faz o quê? 20 e tantos anos? Daqui a pouco tem outra. E aí? Como que será? Eu não posso só pensar, eu tenho que cumprir o meu ministério, o meu chamado. O Ezequias estava fazendo isso, mas dentro de casa. Da porta para fora, tudo mil maravilha. A Páscoa, a mais linda de todas, a mais emocionante. Mas e a sucessão, Ezequias? Tu não vai ficar na terra para sempre. E você pode perceber que de Ezequias para frente, olha, não funcionou mais. Pode perceber. Amon, Manassés, Josias. Aí, beleza, o Josias fez uma obra extraordinária. Mas daí veio Joaquim, Zedequias. Aí vem Babilônia, aí já era. Quem está entendendo? Então a gente precisa abrir os olhos. O Ezequias fez um trabalho muito bonito, relevante, da porta da casa para fora. Agora da porta da casa para dentro. Da sua casa. Ele falhou. E nós não podemos falhar. Amém. Quem tem filhos aí? Não se preocupe em agradar os seus filhos. Se preocupe em fazer o que é certo. Tem a juventude aí que está tendo filho, que vão ter filhos. Não se preocupe em agradar, se preocupe em fazer o que é certo. Que tem dias que você vai desagradar. Mas é o certo. Amém? Vamos falar com Deus. Está na hora da ceia. Feche seus olhos. Pai querido, é a terceira oportunidade que estamos tendo nesse novo ano de nos assentarmos à mesa. E eu te peço,
Hoje eu quero participar desse banquete fazendo uma reflexão. O que está sendo comunicado para a próxima geração? Meu Deus, às vezes nos empenhamos tanto nas coisas da porta de casa para fora que nos esquecemos que existe uma continuidade. Existe. E nós precisamos hoje refletir sobre isso. Quando vem aquela doença, o Ezequias ele se dá conta. Eu fiz muita coisa certa, só que eu também falhei em outras. Só tinha feito uma aliança com Davi. Aquela descendência se assentaria sobre o trono de Israel e também geraria a geração do Cristo. E nós estamos aqui porque nós temos um papel importante. A nossa descendência, a geração que vai nos suceder, muito provavelmente será a geração do arrebatamento. E como será, Pai? Muito provavelmente a próxima geração será a geração da grande tribulação, do anticristo, do grande sistema global. E como eles serão, meu Deus? Isso está nas nossas mãos. E nós não vamos fugir dessa responsabilidade. Jesus, ajude-nos. Alguns de nós perdemos muito tempo. Alguns saíram de casa e lá estava o filho recém-chegado de uma balada, de uma festa, e nós ainda não conseguimos comunicar com aquele coração. Davi orou para que o Senhor desse para o Salomão um coração. E nós estamos aqui te pedindo, dá um coração para os nossos filhos, para que te temam, para que te respeitem. E nós vamos pregar para eles, para que eles também te conheçam e te sirvam. É isso que eu te peço. Eu falo isso em nome de Jesus. E se você crê dessa maneira, diga: meu Deus, eu estou aqui para confessar os meus pecados que eu tenho praticado contra o Senhor. Pensamentos, palavras e atitudes. Livra-me do mal, me perdoe, é o que eu te peço, em nome de Jesus. E você diz: amém. Amém? Pode entregar para eles o pão e o cálice. Recebeu aí, fica aí em espírito. Daqui a pouco todos nós participamos. Cadê o missionário para cantar para nós? Vamos ficar já nessa presença, nesse espírito.
Vamos viver o que Deus tem de melhor para a nossa vida. Cristo já nos preparou. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vamos ficar de pé? Vem cear, o mestre chama, vem cear. Feche os seus olhos na presença dele. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães, Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. vem faminto a Jesus, vem cear. Levante o pão para os céus. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Ele repartiu com eles. E ele lhes disse: isto é o meu corpo que é partido por vocês. Façam isso em memória de mim. Ele levou sobre o seu corpo as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Jesus, eu não era digno, mas o Senhor aceitou sofrer em meu lugar. E aqui nós temos nesse momento uma igreja que só está aqui por causa desse sacrifício, que só está de pé hoje graças a essa entrega e a essa renúncia. E nós estamos aqui pedindo a Ti
que esses benefícios continuem se revelando em nós, que essa vida de Cristo esteja conosco e que nós vejamos a obra linda e maravilhosa que só o Senhor pode proporcionar. Cure as doenças, Senhor. Sare as enfermidades nos nossos dias. E que nós tenhamos saúde para te servir. Saúde para cumprir os teus propósitos. Saúde para realizar a tua vontade. Ezequias precisava de saúde para poder gerar um filho. E o Senhor curou ele. Cure a cada um aqui que precisa. Sara não somente o corpo, mas também as emoções. Meu Deus, nós vivemos na geração, Pai querido, dos transtornos de ansiedade. Nós vivemos na geração, meu Deus, de síndrome do pânico, de transtorno de bipolaridade. Gente, meu Deus, sofrendo de esquizofrenia, Pai querido. Cura esses males das emoções agora. Uma geração, meu Deus, complexada, que fica se medindo, meu Deus, comparando com os outros, que ficam na rede social, meu Pai querido, invejando a roupa, o calçado, o carro que o outro tem. Jesus, cura a emoção dessa gente. É o que eu te peço em nome de Jesus. E você diga obrigado, Jesus, pelo teu corpo que foi entregue em meu lugar. Eu como deste pão, crendo que ele é o corpo de Cristo. Pode comer. Levante o cálice para os céus. Aleluia. Aleluia. Enquanto você vai orando, vai fluindo a vida de Cristo dentro de você. A saúde, a cura, a paz, a restauração da nossa vida. Aleluia. Esse cálice erguido aos céus é o sangue do Novo Testamento, o sangue da nova e eterna aliança que foi derramado por nós para o perdão dos nossos pecados. E você que recebe, diga amém. Pode beber. Que paz, que gozo, que alegria. Há uma nova vida dentro de nós. Há exatas 4 semanas estávamos aqui bebendo, comendo. E hoje mais uma vez, com o coração alimentado, sairemos daqui, aguardando ansiosamente a próxima data, onde estaremos diante do Senhor mais uma vez, assentados à mesa para receber a vida, a graça, o favor. É por isso que nós engrandecemos o teu nome, e que o Senhor nos ajude, a não errar, a não falhar na nossa missão, a não perdermos o objetivo da nossa caminhada.
que através da nossa fé, meu Pai querido, muitos outros sejam alcançados, que através da nossa fé famílias sejam abençoadas, que cumpra-se em nós, meu Deus, a bênção de Abraão, porque o Senhor disse para ele: em ti, na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Então que seja bendita a minha família, que seja bendita a minha casa, que abençoada seja a minha família, em nome do Senhor Jesus Cristo. A minha família e a família de todos que aqui estão, Pai, nós pedimos isso, nós clamamos isso, em nome de Jesus. E você diga amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Pessoal de casa, fica na bênção aí. Quarta-feira, reunião da família. Tchau. Tudo bem, gente? Que bom que estamos juntos. Você acompanhou aí a nossa reunião de domingo. Olha que reunião abençoada, né? Domingo as pessoas falam: pastor, domingo é diferente. E é verdade mesmo, é diferente. É uma palavra muito especial, uma palavra dirigida, que vem lá do céu diretamente para o nosso coração. E eu vou lhe falar uma coisa: nós estamos vivendo domingos extraordinários. Só que aqui na Igreja da Graça, eu gosto de falar para as pessoas o seguinte, domingo é engatado na segunda, viu? Nós estamos numa oração pela prosperidade das pessoas, e essa prosperidade ela é revelada nesses 2 dias, domingo e segunda-feira. Para você ter uma ideia, nós entregamos aos domingos aqui na igreja uma chave. Chave essa que nós temos falado: olha, Deus vai colocar aqui o seu segredo para abrir as portas que você precisa. Então, nesta segunda-feira, você que esteve na igreja domingo, você faz a dobradinha, viu? É para vir na segunda-feira, para poder absorver aquele conhecimento libertador. Segunda-feira é aquela reunião, né, mais objetiva, é um verdadeiro congresso de vencedores. Você vai estar conosco aqui na sede, 9 da manhã, 3 da tarde, 7 horas da noite, será especial. Tá bom? Vamos chamar os nossos pastores aqui para anunciar a reunião da segunda-feira. Segunda-feira vai ser muito especial. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero fazer um convite para você para essa segunda-feira muito forte, segunda-feira de prosperidade. Eu gostaria de deixar aqui o meu endereço para você. Nós nos encontramos ali na IGD Vila Embratel, na Rua 8, número 15, quadra 16, e o nosso horário é ali especialmente às 19 horas, onde estamos preparados para orar pela tua vida financeira e ver a tua vida abençoada em nome do Senhor Jesus. Aguardo por você. Glória a Deus, aleluia! Aqui segunda-feira, na nossa igreja da Cidade Operária, nós temos uma reunião muito abençoada, às 7 horas da noite, na Avenida Principal, Unidade 203, número 61, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. É aquela reunião onde nós oramos para tirar a miséria da vida das pessoas. A Bíblia Sagrada diz, a palavra de Deus fala que prosperidade é um dom de Deus. E eu quero que você que está me assistindo agora venha receber esse dom de Deus, essa bênção sobre a sua vida. A vida está amarrada, está presa. Nós vamos orar para que seja quebrada toda a corrente de miséria e você seja abençoado em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Segunda-feira, início de semana, segunda-feira é dia de lutar pela sua prosperidade. Você que quer o sucesso financeiro, você quer o crescimento, você quer ver a bênção do Senhor que enriquece sobre a sua vida, tem um convite especial nessa segunda-feira ali no Anjo da Guarda, na Avenida Moçambique, número 7. Estamos ali numa reunião, num encontro de prosperidade, às 7h30 da noite. O endereço nosso é Avenida Moçambique, número 7, Anjo da Guarda. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida de uma forma rica e abundante no nome do Senhor Jesus. Pastor Almeida passando aqui para convidar você para esta grande segunda-feira da prosperidade.
Eu quero convidar você que talvez esteja passando por uma luta, uma dificuldade, pensando até que não tem mais jeito. Vem estar conosco aqui no bairro do João de Deus, às 19 horas, na Avenida Thales Neto. Eu tenho certeza que você, ao adentrar a nossa igreja, o Senhor vai te abençoar, você vai receber uma palavra e a prosperidade, que é dom de Deus, ela virá sobre a sua vida, tá certo? Segunda-feira, às 19 horas, aqui no bairro do João de Deus, aqui na Avenida Thales Neto, número 9. Deus tem uma bênção para você. Você que está nos assistindo agora, eu quero fazer um convite todo especial. Não é por acaso que você está aí recebendo esse recado. Você tem pedido para Deus respostas. E eu quero falar para você de algo especial que acontece toda segunda-feira ali na Igreja da Graça, no bairro da Coab. Nós ministramos ali os segredos do alto, as revelações de Deus, as direções de Deus para você ter sucesso na sua vida financeira. O Senhor Deus quer que você vá bem em todas as coisas. Deus quer que você vá bem economicamente. Então esteja comigo nessa segunda-feira, Avenida Gerônimo de Albuquerque, número 40, ali no bairro da Coab, especialmente às 19 horas. Eu tenho certeza, com as direções que você vai receber, você colocar em prática, a sua história vai mudar. Eu te aguardo. Glória a Deus, é isso mesmo. E eu gostaria de fazer um convite todo especial. Gostaria de convidar você para participar das nossas reuniões da prosperidade. Você que está endividado, você que está sofrendo e tem perguntado a Deus, Senhor, o que eu devo fazer para sair dessa situação financeira que está caótica? Eu convido você para aprender a como empreender, como prosperar baseado na palavra do nosso Deus. O nosso endereço é Avenida Contorno Norte Sul, número 13, Quatraque, Primavera. Eu espero por você. Maravilha! Pastora Tenielma Azevedo chegando para te fazer um convite. Segunda-feira é aquele dia onde nós oramos para termos uma vida econômica sadia, feliz, desenvolvendo, crescendo e avançando. Você que quer prosperar, quer ter conhecimento, entendimento de como empreender, de como ser bem-sucedido, eu quero que você esteja comigo na nossa igreja do Maiobão. Grave bem o endereço, Estrada de Ribamar, quilômetro 7, número 20, horário especialmente 19 horas. Quer uma mudança? Quer uma transformação? Eu preciso, pastor, eu estou endividado, eu estou completamente sem direção, estou indo à falência, passando momentos de privação. Então, esteja comigo, vamos clamar e Deus vai operar grandiosamente. Espero por você. Obrigado, homens de Deus, mulheres de Deus. O recado está dado, você vai estar conosco nesta segunda-feira para assumir as vitórias que Cristo lhe proporcionou. Aqui na sede, nós vamos fazer 3 reuniões, 9 da manhã, 3 da tarde, 7 horas da noite, para abençoar a sua vida financeira, tá bom? Esteja conosco, participe, eu tenho certeza que você vai ter grandes coisas para contar, tá bom? Estou ficando por aqui, excelente finalzinho de domingo aí para você e nós nos vemos na igreja.